Cruzeiro escalou o que tinha de melhor para encarar o Tupi no Mineirão. O objetivo era conquistar a primeira vitória dentro de casa em 2016. Eu acho que a paciência prevaleceu. No segundo tempo nós fomos muito mais forte do que no primeiro, né? E acho que o mais importante foi os 3 pontos. Nenhum dos dois merecimos a vitória porque eles tiveram alguma chance, nós também. Em condições difíceis, igual dá para rescatar a atitude, a entrega e os jogadores que estão tendo a oportunidade. Um pouco de raça, um pouco de habilidade do Arrascaeta ali na jogada que ele fez. E um pouco de posicionamento meu também ali. Pude ser feliz no cabeceio, não foi muito forte, mas o que importa é que a rede balançou. Alô, alô, boa tarde, salve, salve, sejam todos bem-vindos, donos da bola no ar. A partir de agora, olha aqui, bola rolou pelo Campeonato Mineiro. Eduardo Panza adora o Campeonato Mineiro, diz que aqui tem que manter essa tradição por mais uns 200 anos, ele disse aqui agora há pouco. Vamos aos melhores momentos sem perder tempo. Estou com os nossos intrépidos comentaristas, com a Kika Branco para receber sua mensagem no @os donos da bola MG. E agora, melhores momentos de Cruzeiro e Tupi na tela dos donos da bola. O primeiro tempo sonolento ontem. Alô, Diogo, tudo bem, Ramalhão? Tudo bem, Everton? Legal? Tranquilo. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Melhores momentos. Um primeiro Piores tempo. momentos, né? O primeiro tempo foi de lascar. De O Ramalho, hoje a gente discutia na Band News, estava falando com a Dimara, eu pelo menos senti ainda ontem. David um pouco confuso sobre esquema, sobre jogadores e tal. E aí, quando parte para o arrozinho com feijão, vai lá, faz o gol e ganha o jogo. Você também está notando isso ou é exagero da minha parte, Ramalho? Boa tarde. Também. Boa tarde, um abraço para todo mundo. Também estou notando. E é o arroz com feijão que você falou, que eu venho falando, a Dimara, o Eduardo aqui, que ele não deveria ter mudado muito. Pega o trabalho bem feito do Mano, dá sequência. E agora, aos poucos, parece que ele está voltando a isso daí. Cruzeiro ontem muito desorganizado no primeiro tempo, sem jogada nenhuma, uma coisa horrorosa, um jogo sonolento. Foi muito sono, na verdade. Horrível. Como acho que todos os jogos do Campeonato Mineiro têm sido, né? Não foi uma exceção. O América Vila foi melhor. Só, mas aí foi depois desse jogo aí. Então, acho que o único jogo até agora. É bom, que só esse. Só esse. América e Vila Mas foi Nova. bom também. Porque o resto, aí no segundo tempo, com as mexidas, o Cruzeiro melhorou um pouco mais. Nada demais também do que mostrou no primeiro tempo, mas melhorou um pouco. Agora, por que o Arrascaeta só joga quando sai do banco? Essa que é a pergunta. Só quando sai do banco. Mas eu acho que o David tem que colocá-lo como titular, porque se for depender de alguma coisa só quando sai do banco, é um risco. Que Parece eu acho que um telefone celular que fica na tomada no banco de reservas ele carregando, e aí ele só entra pilhado no segundo tempo, porque se entrar no primeiro, entra desligado. Não dá para entender isso, não, ué. Mas quando eu falo isso aqui, o Everton briga comigo. Começa a inventar, falar que eu estou falando que ele não presta, que ele não é um jogador ruim, não é isso. É exatamente isso. Eu nunca falei isso. Já cansou de falar. Primeiro, boa tarde, Everton, boa tarde. Boa tarde. É só a agressão da sua parte, agredindo com palavras. Não é agressão, é debate. Enfim, o Arrascaeta, ele já provou que ele é bom jogador. No final do ano passado, ele começava jogando e jogava bem. Era decisivo, era importante para o Cruzeiro durante os jogos, principalmente depois da chegada do Mano Menezes. E esse ano voltou a ser aquele Arrascaeta do início do ano passado. Moroso, cara desligado. Ontem ele entrou em campo pilhado. Mudou a história do jogo, fez uma grande jogada para o gol do Elber, que é outro que tem entrado muito bem nos jogos do Cruzeiro. Vai ser importante na temporada de 2016. Agora, o adversário do Cruzeiro, primeiro, me preocupa muito esse Tupi, que vai jogar uma Série B e essa draga toda. 3 derrotas no Campeonato Mineiro. O time sofreu muito em relação já é o favoritaço a cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vai secando mesmo. Agora, Everton, não adianta a gente só bater no David. O David está devendo. O David, eu acho que ele passou com o carro na frente dos bois. Ele poderia ter dado sequência ao trabalho do Mano Menezes, tentou de uma vez implantar a sua filosofia, não deu certo. Eu não consigo enxergar nada no time do Cruzeiro, nada do David. Aliás, quando eu enxerguei do David, o Cruzeiro foi muito mal. Quando ele tenta retornar ao que acontecia com o Mano Menezes, melhora um pouquinho. Agora, a gente também não pode deixar de falar que ninguém está jogando nada nesse time do Cruzeiro.
A Arrascaeta não está jogando nada, a Alisson não está jogando nada, a dupla de volantes não está jogando nada. Os laterais pela direita não dá. Quando foi para a esquerda, melhor um pouco. Os laterais do Cruzeiro, eu estou batendo nisso aqui há muito tempo. O Mike ontem até que estava apoiando, mas está numa fase que quando está bem, vai lá e machuca. Fabiano não dá. Fabrício é o Patrick do Cruzeiro. Voluntarioso, participa o jogo inteiro, corre, mas tecnicamente não é jogador para ser titular do Cruzeiro. Então fica aí a minha crítica, as laterais do Cruzeiro não funcionam, me preocupa muito para o restante da temporada, e aí o David tem que se organizar, porque David, você está na berlinda, você vai ser cobrado, e eu ainda falo aqui, eu vou te segurar um pouco para cobrar do David, mas o torcedor não tem obrigação de fazer isso não, já começou a cobrar e daqui a pouquinho a gente. Dilmar, a gente estava ainda nessa pegada do David, o David recebeu apoio dos jogadores, da diretoria, respaldo, contratação, o time se reforçou. Agora está na hora de começar a mostrar alguma coisa também. Ah, mas é muito pouco tempo. Não, o futebol aqui no Brasil, nós não estamos na Europa. Por quê? Porque lá na Europa você monta um time com 500 milhões de euros. Aí, lá o torcedor, por tradição, espera. Não são todos, não, mas alguns esperam, deixa acontecer. Aí o treinador fica no cargo 20 anos e tal, eu acho muito bonito. Mas aqui não é a Europa. Não é. Né? Aqui é Brasil, a pressão existe, ela está aí, o torcedor não admite, porque futebol é mais importante que tudo na vida dos caras e tal. O torcedor não admite. Já está na hora de mostrar alguma coisa. Se outro treinador estivesse no lugar do David, qualquer outro treinador, com o Cruzeiro jogando do jeito que está, a pressão seria a mesma. Então eu não acho que tem nenhuma pressão exagerada. Hoje eu não acho que tem nenhuma pressão exagerada. No início, antes de começar o campeonato, eu achava até que estava rolando. Você acha que já está passando da hora do David dar uma resposta ou é cedo ainda para cobrar na sua avaliação? Boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo. Não, eu acho que... E a pressão eu acho normal. A gente comentava hoje na Band News. O próprio Marcelo Oliveira no Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. É bicampeão brasileiro. E olha lá a pressão. tá na berlinda. Tá na berlinda. Isso faz parte do futebol brasileiro. E para quem quer ser treinador, eu não acho também que o David achou que não ia ter pressão. Ele sabe que tem, ele conhece o que é o futebol brasileiro. Só que o que preocupa é porque é muito simples você chegar aqui e dizer assim, olha, as equipes do interior, elas vêm sempre retrancadas contra Cruzeiro e Atlético em Belo Horizonte. Gente, tecnicamente, o Cruzeiro é muito superior. A forma de você sair de uma retranca é velocidade, é movimentação, é você fazer todo mundo jogar. Não existe isso, não. Pro resto da vida, todo time do interior vinha aqui, retrancava e tal, e ganhava o Campeonato Mineiro. Não é assim. As coisas têm que ter sequência. E a gente não consegue ver, até acompanhar a entrevista do David antes do início do jogo, quando ele disse, olha, eu tive humildade para voltar ao esquema. Qual esquema? Porque a gente não viu nenhum. Né? Claro que a gente tem que ressaltar que houve uma recomposição defensiva maior. E até no início do jogo, o lado direito do Cruzeiro estava até chegando um pouco mais. Mas, de repente, virou um turbilhão, uma confusão. Ninguém chegava, a bola não chegava lá na frente. O Marcos Vinícius arrasando um horror dentro de campo. O Mike, gente, tem que entender o que está acontecendo com o Mike, porque ele joga 5 minutos. Você vê ele 5, 6 minutos, depois some o Mike, some o futebol, some tudo. E aí volta de novo aquela história que a gente vem falando. O Cruzeiro venceu o jogo, venceu. Não foi no coletivo, foi no individual, no talento do Arrascaeta que veio de lá e fez a jogada, no talento do Alisson que fez a jogada, no talento do oportunismo do Everton que fez a jogada. Também, né? Sim, mas não pode ser isso, Everton. O jogo é coletivo, todo mundo tem que jogar. Você vai ficar esperando pro resto da vida uma hora, dá uma arrancada de velocidade, vai lá e faz. Não é isso, porque de repente você chega com a marcação muito mais fácil. Nós estamos falando isso, gente, não é em termos de Campeonato Mineiro, que é o que o Cruzeiro tem nesse momento. Mas a gente está falando em termos de futuro, de trabalho, de esquema de jogo. Quando a gente fala assim, e pelo esquema apresentado pelo David, o que a gente entendeu do que ele queria, era uma movimentação grande de frente, né? Era o time jogando com velocidade. Não tem nada disso. A movimentação de frente, a impressão que a gente tem é que ninguém sabe quem é que está vindo. Você não conhece o cara que está do seu lado. Eu estou achando o Cruzeiro... Sem contar as laterais. Eu estou achando o Cruzeiro... É curioso, né? Na teoria, o David faria esse time tocar a bola com mais velocidade. Não tem. Ser um time mais intenso. E eu não estou vendo o Cruzeiro com velocidade, gol. Com intensidade. Não chuta pro um time gol. que cria muito pouco. Eu não estou entendendo, sinceramente. Agora, bom,
A gente naturalmente, o William Bigode, jogador importante, está fora do time, a gente precisa também destacar, né? Claro. É o principal jogador, para mim, não sei o que vocês pensam disso, é o principal jogador de frente do Cruzeiro hoje, ele Mas não vai estava em resolver campo. só Vai isso. entrar o Pisano, vai entrar Ainda tem o Pisano. Roleiro, que são jogadores que, na minha avaliação, serão titular brevemente. Você acha que serão titular? Esses É o que não são pode abrir na cabeça do David uma dúvida muito grande de todas as posições. O Eduardo falou uma coisa aí, que ele tem muita razão também, compactua com a mesma opinião, ou da mesma opinião. O Fabrício não é jogador para ser titular no Cruzeiro, me desculpa, mas não é. E se o Mike não joga, não está jogando, o Fabiano também não é. Então o Cruzeiro... Não, também não Cruzeiro, é. para mim, está cego de lateral. Para mim, quando o Mike tinha o Ceará de sombra, e o Mike saía do time e o Ceará entrava, não existia uma queda de rendimento muito grande por ali. Mas por isso que a gente quando o questionou, Mike, né? que não está bem, sai e o Fabiano sai, eles jogam na mesma, mais ou menos, do mesmo jeito, da mesma forma, sem agradar. Só Os lembrando dois conseguem a proeza de não agradar o que torcedor. o Mike, em 2013 e 2014, se destacou pela qualidade de cruzamento, né? Ele fez o nome do Borges e do Marcelo Ia Moreno. mais à frente. O Cruzeiro não tem mais centroavante. Mas Então, também não tem ninguém para jogar do lado Tinha o Everton dele ali. Ribeiro também. É. Agora, o Cruzeiro, na minha opinião, carece de um cara cascudo, aquele cara que chama a responsabilidade. O jogo está difícil, o cara fala, não, deixa eu segurar aqui, vamos ver o que tem que mudar. O Cruzeiro não tem esse jogador, não pode ser o William esse jogador, não vai ser o Alisson esse jogador, muito menos o Arrascaeta. Mais uma coisa que precisa o Cruzeiro esse ano, eu não sei se vai ter. Então, gente, são muitos problemas no Cruzeiro. Ninguém está jogando nada, o Cruzeiro não tem lateral, o esquema do David não funcionou, ele está tendo que voltar atrás. A sorte é que, por enquanto, é só Campeonato Mineiro e Primeira Liga. São torneios, na minha opinião, que servem para isso. Fazer teste, para o time errar ali na frente, voltar a acertar. Porque se o Cruzeiro tivesse uma competição grande por agora, eu temia pela vida curta do Cruzeiro numa competição grande, como uma Libertadores. Porque o Cruzeiro, a gente já falava aqui de um elenco confiável no passado, o Mano chegou e fez esse time jogar. E até quem não acreditava num elenco confiável, acabou dando a mão à palmatória, porque o Mano fez o time jogar. Por que o David não está conseguindo? O David não sabe implantar o sistema de jogo do Mano? Ou é teimosia? Tem algumas diferenças. Na lateral direita você tinha um Ceará. Só lembrando que o Cruzeiro abriu mão do Ceará. Pois é, estava bem. Hoje você tem um Mike mal, um Fabiano, às vezes pior. Então complica. Na lateral esquerda, o Fabrício, eu concordo com o Eduardo, até achava o Fabrício no Internacional um baita de um lateral. Não sei o que aconteceu. Eu gostava muito. Para mim é bom reserva, igual o Patrick. Eu gostava muito dele no Inter. E criei uma expectativa maior quando ele veio para o Cruzeiro, maior do que isso que ele está apresentando no caso. Mas já que é Campeonato Mineiro, Primeira Liga, testa o Santisminho lá, ué. Mas aí não joga desse... gente. Mas eu briguei com o Eduardo sobre isso aqui, que o Edu estava dizendo que ele jogou uma temporada inteira por ali. Mas não é improvisar. Mas, pô, não é improvisar. Mas talvez não tenha é uma posição que ele joga. Tem que contratar, ô Ramalho. Concordo, tem que contratar. Quando eu postei no Twitter semana retrasada aí, que eu não teria liberado o Mena, mas não é porque o Mena é excepcional, não, é. Mas que time tem? O Atlético tem o Douglas Santos aí, que é um bom lateral, mas que time tem? Não tem. Lateral esquerdo que você fala, nossa, esse é bom. O Mano... Aí os caras vão falar, ele Mena tá nesse nível. Tem que contratar, é óbvio. Não, zagueiro do goleiro. Mas que tem que contratar é óbvio. Só que enquanto não contrata, tem que arrumar uma solução dentro do que tem. Então essa poderia ser uma solução, pelo menos para testar, quem sabe dar certo. Mas você acompanha isso, ele treina bem na lateral esquerda? Ele treina bem pelo lado esquerdo. Tá, mas você acha que... Na lateral eu ainda não vi. Eu sou da opinião do Diogo, desde quando ele chegou, que o Sanches Minha acabasse se tornando o lateral esquerdo do Cruzeiro. Eu falo isso só. Talvez o David não tenha testado ainda e não seja a opção dele. Mas... não sei, se continuar desse jeito, pelo lado direito, o Cruzeiro cego de lateral, e pelo esquerdo, a pé de lateral, vai acabar tendo que improvisar. Vai acabar tendo que improvisar o próprio Gino na direita, porque o Marcos está lesionado. E quando o Romero entrar, que é muito bom jogador, e eu acho que vai ser titular, para não sair Henrique nem Ariel Cabral, é uma solução. Já que... eu não acredito que o Cruzeiro joga... Henrique é outro que não está jogando absolutamente nada. Nesse esquema, fala-se muito, são 3 volantes. Para mim, são 2. Não tem 3 volantes, Porque o Sanches Minho, para mim, não é nada de volante. Ele flutua um pouco por ali, ajuda na marcação, como o Marcos Vinícius ajuda. Para mim, não teve nada também de 3 volantes. Acho, são 2 volantes. Mas, quando o Romero entrar,
Aí pode ser, talvez, um terceiro volante, voltar um pouco mais. Mas deixa eu te falar, olha só, eu acho que o time tem DNA, tem característica. Eu acho que tem. Tem uma forma de jogar, um estilo de jogo. A gente, quando olha o Cruzeiro de cima, quando a gente está lá no Mineirão e olha, e começa a ver o Cruzeiro naquela morosidade, toca ali, toca aqui, que não vem velocidade, você fala, hoje a vaca foi pro brejo, não vai dar certo. Por quê? Porque é DNA do time. O Cruzeiro é um time que joga com armador. O Cruzeiro não tem armador. O Cruzeiro é um time que joga com homem de frente. O Cruzeiro não tem esse homem de frente. O Cruzeiro não tem esse homem de frente. Mas ano passado foi bem sem armador e sem homem de frente. Tá se segurando aonde? Mas foi bem. No rebaixamento? Mas não, do Mano Menezes não. O Cruzeiro do Mano Menezes foi a terceira melhor campanha do retorno. O Cruzeiro foi bem. Mas como? Fechado lá atrás, jogando lá atrás, com o apoio da torcida e tal, mas não é forma de jogar, foi bem, sem armador e sem homem de frente. Os grandes times do Cruzeiro têm armador e tem cara lá na frente. Nós vamos voltar a discutir sobre isso. Deixa eu só chamar a Kika para a gente dar um giro também na participação do torcedor pelo @os donos da bola MG. Kika, boa tarde. Boa tarde a todos. A mensagem do Guilherme, esse time do David me lembra muito do Lucha, todo desorganizado, Danúbio de Caratinga, o Mike não dá. O Fabiano é limitado, mas dá mais segurança do que ele. Muitas mensagens pedindo ao Cruzeiro dar uma oportunidade para o Kevin, lateral direito da base, que é bom jogador, e Bob Juliano Fox. O Cruzeiro tem que fazer um esforço para trazer o Marcelo Moreno de volta. O William sozinho não vai dar conta. Olha aí, a torcida querendo o Marcelo Moreno de volta. Tem mais time querendo também, lá no Sul também. Olha aqui, realize o seu sonho adquirindo o seu lote de 500 a 1.000 metros quadrados no loteamento Gardenville, localizado às margens da 040, a 10 minutos de Sete Lagoas, sendo o único empreendimento realmente às margens da rodovia 040. Você passa pela rodovia sentido Sete Lagoas e vê ali à direita aquela maravilha de lugar, infraestrutura completa com água, luz, ruas asfaltadas, a obra está totalmente concluída, ótima, excepcional topografia, transporte na porta, tudo pertinho. Olha, você vai adquirir o seu lote com uma pequena entrada de R$ 8.788 mensais. É um baita investimento e é agora que é hora de investir. Porque daqui a pouco acelera a economia e lógico que sobe também, os preços vão subindo. Então é o seguinte, você vai ligar agora, a gente leva vocês todos os dias lá para conhecer o empreendimento. Você vai ligar hoje, vai agendar e se ligar e agendar, eu vou te dar 2.000 de desconto. Então, você vai dar só 6.000 de entrada, mais 788 mensais. 6.000 de entrada, 788 mensais. Eu lembro que não tem consulta ao SPC ou Serasa, não tem burocracia para você comprar o seu lote. Porque quem compra terra não erra. 3485-0123, 3485-0123 é mais uma jogada da Bandeirantes Imóveis. Eu vou rapidinho ali no intervalo, 2 minutinhos só. Daqui a pouco a gente volta para a sequência dos donos da bola. Até já. Os donos da bola.